Matias se aproxima de Saulo e pergunta se ele está bem. Saulo chora, se sente mal e Matias tenta ajudá-lo. Saulo se lembra das palavras de Gabriela e Pedro sobre Jesus e o mal que ele estava causando aos inocentes. Saulo disse a Gabriela que estava lendo Levítico 19:15. Não cometerás injustiças no juízo, não favorecendo o pobre, nem comprazendo ao grande. Com justiça julgarás o teu próximo. Gabriela só deu boa noite a ele e se retirou. Depois disso, Saulo teve a visão com o touro novamente e ficou bastante assustado. Já na atualidade, Saulo, caído por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo pergunta: Quem és tu, Senhor? Ao que respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu persegues, mas levanta-te, entra na cidade, onde te dirão o que te convém. Os companheiros de viagem pararam embargados de voz, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então Saulo se levanta da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver, e guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Lucas continua contando aos prisioneiros da prisão a dor de Saulo ao se dar conta que estava totalmente errado. Elisa diz que Jesus escolheu ele mesmo assim. Gabriela diz que sim, porque Jesus escolhe os sinceros. Lucas continua contando que depois disso, Saulo ficou 3 dias sem ver, sem comer e sem beber. Voltamos à época. Ananias diz à sua esposa que estava pensando e acha melhor ela voltar para a casa dos pais dela com as crianças. Safira diz que não quer deixar ele sozinho em Damasco. Ananias diz que ela ouviu o que o Bernabé disse, que aquele homem já arrastou mulheres e crianças de casa e não tem compaixão. Safira pede que o marido vá com eles, mas Ananias nega, porque precisa terminar de pagar as prestações da casa. Safira questiona se o tal do Saulo prendeu. Ananias diz que ela iria visitá-lo na prisão. Safira diz que também é discípula de Jesus. Ananias garante que Deus proverá a família deles. E Safira concorda com ele. Safira sai e Ananias pede força a Deus. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua chamada direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Saulo está cego, arrependido por suas maldades, e diz que se soubesse que ele era o Messias, tinha largado tudo. Ele chora e diz que teria morrido por Jesus, e suplica o perdão. Saulo se atormenta ao lembrar da morte de Estevão. Ele diz que todo esse tempo tem resistido como uma mula, se sente pecaminoso e diz que não é digno de pronunciar o nome de Jesus, porque é o pior dos pecadores. Saulo diz que tudo o que foi não significou nada. Ananias chega à casa de Judas e encontra Saulo sentado no chão. Saulo começa a ver embaçado e viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu a Deus antes: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito deste homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre Saulo as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como umas escamas, e recuperou a vista. Emocionado, Saulo deu um caloroso abraço em Ananias. Ananias diz a Saulo que o Deus dos pais deles escolheu ele para que conheça sua vontade. Saulo, surpreso, diz: Me escolheu? Ananias confirma e diz: O Deus de nossos pais de antemão te escolheu para que conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires uma voz da sua própria boca, porque hás de ser sua testemunha diante de todos os homens, das coisas que tem visto e ouvido. E agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele.
A seguir, Saulo levantou-se e foi batizado. Cheio do Espírito Santo, Saulo diz a Ananias: "Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos! É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre." Saulo diz a Ananias que agora tudo faz mais sentido. Ele diz que o Pedro é um homem abençoado e gostaria de ter tido a oportunidade que eles tiveram de conhecer Jesus, de ter tocado nele. Ananias diz que agora ele o tem, dentro dele, e que o Espírito Santo é Deus dentro deles. Saulo diz que não merece. Ananias diz que ninguém merece, que o Espírito Santo é um presente. Os dois vão juntos comer. Matias vai ao sinédrio e conta aos sumos sacerdotes sobre a luz que invadiu Saulo. Ele conta que ouviu uma voz dizendo: "Por que você me persegue, Saulo?" Os sumos sacerdotes dão risada. Gamaliel pergunta a Matias se essa seria a voz do próprio Jesus. Caifás dá muita risada e Gamaliel confronta quem eles têm perseguido esse tempo todo. Caifás diz que eles só estão limpando a herança de Abraão, de seitas que distraem o povo do Deus que serve. Gamaliel diz que ele tem jogado homens, mulheres e crianças presos em locais públicos. Caifás exige que Gamaliel o respeite como sumo sacerdote que é. Um dos sumos sacerdotes diz que até parece que o Gamaliel acredita no Nazareno e vive defendendo os hereges. Jonatas pergunta a Matias quanto ele ganhou para dizer aquilo, porque pode lhe pagar muito mais. Matias diz que só está contando o que presenciou, que viu aquela luz e ouviu aquela voz. Gamaliel anuncia que irão esperar o Saulo voltar e se explicar. Ananias garante a Saulo que o Espírito Santo de Deus irá guiá-lo. Ele fala sobre Isaías 11:2. "E repousará sobre ele o Espírito do Senhor." Saulo finaliza o versículo: "Espírito de sabedoria e de entendimento, espírito de conselho e de fortaleza, espírito de conhecimento e de temor ao Senhor." Saulo confessa a Ananias que se sente mais forte. Tudo está mais vivo e agora faz sentido. Ele fala sobre Isaías 53:3. "Era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondiam, o rosto era desprezado, e dele não fizemos caso." Saulo, tendo se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então, permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos de Cristo. Saulo disse a Gabriela antes de partir: "Como és formosa, amada minha, como és formosa, os teus olhos são como pombas." Gabriela disse: "Como és formoso, amado meu, e quão suave és." Cantares 1:15-16. Gamaliel vê Gabriela arrumada e pergunta se ela vai sair. Gabriela responde que sim, que vai na reunião do apóstolo Tiago e irão se reunir em um lugar diferente hoje. Gamaliel, feliz, conta à filha que tudo indica que o Saulo viu Jesus. Gabriela fica emocionada. Saulo está com Ananias, Safira e os filhos deles. Ele conta para as crianças como era sua infância com sua irmã. Safira diz a Saulo que vai arrumar um lugar para ele descansar. Saulo diz que pode descansar ali mesmo e tá ótimo. Ele diz a Ananias que é engraçado, pois parece que conhece eles há muito tempo. Ananias diz que isso é obra do Espírito Santo, e todos membros do mesmo corpo é normal que fiquem à vontade. Saulo diz que quer fazer as pazes com Pedro e com todos os discípulos em Jerusalém. Ananias pergunta se ele sabe que terá desafios. Saulo responde que sim. Sabe que não será fácil, mas está pronto. Ele quer saber mais sobre os ensinamentos de Jesus Cristo. Antes de descansar, Saulo faz uma oração ao Senhor. Ananias diz a Safira que somente o amor de Deus pode modificar alguém assim, daquela maneira. Ananias, Safira e os filhos oram juntos ao Senhor, como uma família unida e fortalecida na graça de Deus e de Cristo. Saulo fica alguns dias em Damasco e prega nas sinagogas, despertando os ciúmes de algum. Ele prega cheio do Espírito Santo, fala com convicção e amor. Ele lê Isaías 53:6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Quando Saulo fala no nome de Jesus,
Os religiosos dos templos se endurecem e os desdenham. Um dos sumos sacerdotes diz que soube que ele perseguia quem mencionava esse tal de Jesus e confronta porque agora se juntou a eles. As pessoas dizem que Saulo enlouqueceu. Um dos sumos sacerdotes pergunta se o Caifás sabe que ele usou o nome dele para traí-lo. Saulo diz que não traiu, que já explicou para eles o que aconteceu. Saulo é duramente criticado e um dos sumos sacerdotes diz que eles irão continuar a missão que o Caifás passou para ele. Eles querem planejar a morte de Saulo. E aí, curtiu esse capítulo de Paulo o Apóstolo? Então já deixe seu like, se inscreva no canal e ativa o sininho para não perder nenhum resumo dessa história cheia de emoção. Aqui é o JR Resumos, trazendo para você o melhor das novelas. Até o próximo vídeo.